Olá pessoas, hoje continuando com o nosso tema de cores em CSS, veremos o sistema de cores HSL e a sua variação HSLA. Vamos lá então para a prática. Mas observando que ao longo desse vídeo eu vou fazer uma correção, uma errata do vídeo que eu tratei sobre RGB, sobre o sistema de cores RGB. Então prestem minha atenção que tem uma correção em relação àquele vídeo, ok? Vamos lá. Então a nossa estruturinha está pronta aqui, um arquivo HTML nomeado como cores HSL. Nele a gente tem o nosso bloco style que está vazio por enquanto e alguns elementos para a gente estar trabalhando aqui na tela. O sistema HSL vem do inglês, que é uma sigla onde a gente tem Hue, que é o nosso H, Saturation, que é o nosso S, e Lightness, que é o nosso L. A tradução está logo abaixo, que significa matiz, saturação e luminosidade. A matiz, ela é a cor em si. Isso que a gente chama de cor, ok? O verde, o amarelo, o vermelho, assim por diante. Saturação é o quanto dessa cor vai estar sendo apresentada. Quanto mais alta essa saturação, a gente vai enxergar a cor que a gente está acostumado. Vermelho em 100% de saturação vai ser realmente o vermelho. E luminosidade é o quanto a gente joga para mais escuro ou para mais claro. E a gente vai fazer alguns testes, vocês vão ver na prática como é que funciona. Para compreender um pouco melhor, eu trouxe aqui algumas outras páginas para auxiliar justamente nessa compreensão. Se você está acompanhando a nossa playlist de HTML, se você já assistiu, você deve ter visto o vídeo sobre Input Color, onde eu mostrei que é possível ter um misturador a partir desse botão aqui do tipo Input Color, e especificamente aqui no Chrome a gente tem esse misturador onde a gente pode alternar entre os sistemas RGB, HSL e o hexadecimal. Então, no caso do HSL, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, eu vou demonstrar como é que funciona isso para ficar um pouquinho mais compreensível esses três fatores, né? Aqui, ó, a matiz, a saturação e a luminosidade. Então aqui, o H, que é a nossa matiz, ela é justamente essa cor, saturação e luminosidade, como eu tinha dito. Quando a gente tem a matiz, que é o nosso Hue, em 0, é o equivalente a vermelho. Se eu for puxando aqui, a gente vai perceber que essa cor vai mudar, obviamente, e o valor do Hue vai mudar também. Ó, vou mexer aqui. Ok? E a gente observa que a saturação e a luminosidade não mudaram com a barrinha de cores, exatamente porque a matiz, ou seja, o Hue, é que realmente é a cor. Além disso, eu trouxe aqui duas imagens para a gente ter um comparativo entre os sistemas RGB e justamente o HSL. Se a gente perceber, as cores em si são as mesmas, ou seja, o HSL também tem a base RGB, só que ele usa outros parâmetros, justamente que são a saturação e a luminosidade, para mudar essa cor. Então vamos fazer um comparativo aqui, ó. O 0 nessa escala, vamos observar aqui de novo, ó. Quando eu jogo aqui tudo para a direita, a gente vê que é o vermelho, ok? Deixa eu pegar para o outro lado aqui. Na verdade... é com dois escala aqui, desculpa, eu confundi. Aqui, ó. Agora sim. Então, estando no 0 em relação a matiz, é o nosso vermelho. E nessa roda, né, nesse círculo que representa o HSL, a gente consegue ver que em 0 graus ele é o vermelho. Se eu puxar essa barrinha até o valor de 120, a gente vai ter o verde. Vamos ver aqui, ó. Vou puxar. E quando a gente chega aqui no 120, ó, eu não consigo puxar com o mouse, mas eu posso digitar 120, é exatamente o nosso verde, tal qual a gente pode perceber aqui. Esse vermelho, esse verde, são exatamente esse vermelho e esse verde do sistema RGB. E da mesma maneira, se eu jogar em 240, eu vou ter o azul. Então vamos puxar também aqui, ó, para 240. Digitando aqui eu posso chegar no valor exato. Então aqui eu tenho 240, que é o nosso azul, tal qual está aqui, tal qual está aqui. Então, nada mais é do que uma outra forma de misturar, mas a gente consegue chegar nos mesmos resultados, seja em RGB, seja em hexadecimal, que a gente viu também na série aqui de CSS, no vídeo anterior, ou nesse que a gente está vendo agora, que é o HSL. Então, são apenas formas diferentes de misturar as cores baseadas no RGB para chegar nos mesmos resultados, ok? Então, obviamente também a gente tem as cores intermediárias, como aqui, ó, entre o vermelho e o verde, a gente tem o amarelo. Que nem aqui, ó, entre o vermelho e o verde, a gente tem o amarelo. Exatamente em 60 graus. Se eu puxar aqui, colocar no 60,
fazer a mesma forma, digitando o valor, ó, 60, eu tenho o amarelo. E aqui no 180 o ciano e no 300 a gente teria o magenta. Então, ó, 180 ciano e 300 o magenta. Então, com isso a gente fica bem esclarecido de que o sistema HSL é uma outra forma de misturar, mas que acaba trabalhando como base em cima do RGB. Continuando então. Vamos exemplificar como é que funciona com o nosso amigo CSS, depois a gente entra em mais alguns detalhes, e aí eu vou estar fazendo aquela correção em relação ao vídeo de RGB. Vou fazer um seletor aqui dessa ID HSL, então, joguinho da velha, né, o nosso hashtag HSL, que é o nome que eu coloquei nessa ID, nessa div que tem aqui embaixo, né, ó, o ID para essa div. É uma div que ela ocupa aqui justamente a largura toda, e a gente vai ver uma cor de fundo nela, né? Vamos colocar um background color. Background color. Vou usar o sistema HSL, abro parênteses, e aí aqui, na verdade eu posso colocar assim, ó, HSL, tab, ele já preenche pra gente, indicando o que a gente tem que preencher. Que é o hue, que é a matiz, onde eu vou usar o 0, que representaria o vermelho, como a gente acabou de ver. A saturação eu tenho que colocar num valor percentual. Então, pegando daqui, ó, vamos pegar do exemplo de novo. Vou resetar esse formulário. Aqui, ó. Se eu quiser verde, eu tenho que colocar a saturação no valor de 100%. Então, vou mudar aqui, ó. Saturação em 100%. 120 para cor, ou nesse caso, como eu coloquei, 0 para cor, que é a matiz. Então, saturação em 100% e luminosidade em 50%. Por que em 50%? Porque a luminosidade estando no valor intermediário, ou seja, 50%, é a cor normal, a cor que a gente chama que é a própria matiz. Em 0, ele vai jogar totalmente, vamos colocar aqui, ó, sem luminosidade, ele vai ficar preto, sem luz. Luminosidade é a presença de luz, ou seja, mais claro. Se colocar em 100% de luminosidade, a gente vai ter branco, ou seja, a gente não enxerga a cor. Então, no sistema HSL, para ter a cor normal, a cor da matiz, a gente coloca em 50% da luminosidade. Então, vamos lá. Na saturação, eu vou colocar, então, em 100%, observando que a gente tem que escrever realmente o símbolo de porcentagem, e na luminosidade, 50%, que foi o que a gente acabou de ver aqui no misturador, usando o sistema HSL. Então, 0, 100 e 50. Vamos voltar aqui, vou atualizar essa página, e a gente tem a cor vermelha, belezinha? Sem segredo. Se eu quiser, então, outra cor, vamos ver aqui o verde, que nem a gente tinha visto naquela hora. Vou recarregar a página que já estava como verde padrão. Então, ó, no HSL, 120 no Hue, 100 e 50. Então, vou colocar aqui para 120. Salvar. Atualizar aqui. E tá aqui, ó, em verde. Se a gente trabalhar com os outros parâmetros, que são justamente a saturação e a luminosidade, a gente vai ter o mesmo resultado que no misturador ali. Então, vou colocar aqui, ó, 50% de saturação. Ele vai ter um tom de verde diferente. Vamos ver aqui, ó, um verde mais escuro. Vou colocar uma saturação menor ainda, 10%. Vou atualizar. E tá aqui, ó. Ele vai ficando tão opaco, né, tão esmaecido, que a gente percebe que ele, na verdade, vai perdendo a cor. Se eu colocar em 0, a gente vai ver um tom de cinza. Olha aqui, ó. Ele não tem mais matiz. A gente não consegue enxergar a matiz, na verdade. Porque a saturação foi zerada de forma que a matiz não consegue mais estar presente. A gente não consegue percebê-la. Vamos testar aqui também, ó. Fazer a mesma coisa. HSL, 120 na matiz, 0% de saturação, ou seja, o quão pura, né, quanto vai ser apresentada essa cor, em 0, e 50% de luminosidade. Então a gente tem um tom de cinza, ok? Igual a gente viu aqui, ó, um tom de cinza. Obviamente, se eu trabalhar com os 3 parâmetros, mexendo aqui também, ó, para 0, a gente vai ter o preto. Se for em 100, eu vou ter o branco. Se for em valores intermediários, eu vou interferir de forma intermediária, tendo outros tons. E aí você pode ir brincando com os números, ok? Da mesma maneira, posso ir traduzindo aqui, colocando, ó, vamos ver aqui, ó, 0, 30 e 70. Um tom rosado aqui. Vamos testar? 0, 30 e 70. Vamos ver. 0, 30 e 70. Salvar também. Vamos atualizar aqui. E a gente tem exatamente o mesmo tom. Ok? Ó, igualzinho. Vou alternar aqui para vocês verem. Igualzinho.
Beleza, pessoal? Espero que tenha sido claro. Agora vamos para o próximo, que é o HSLA. E aí é que eu vou ter que puxar o erro que eu cometi no RGB. Vamos lá então para o arquivo RGB, que é esse carinha aqui. Se você assistiu esse vídeo, você viu que eu demonstrei o sistema RGB e o RGBA, tal qual está aqui no título. E o arquivo está aqui, ó, que eu já deixei pré-carregado, é o RGB e RGBA, onde a gente tem o vermelho, que foi determinado através dessa div, ok? RGB 25500, e o RGBA, que é esse outro seletor, dessa outra div, ok? E onde eu manipulei colocando 50% de alfa, fazendo com que o objeto ficasse 50% translúcido, transparente ou opaco, ok? Porque no meio é no meio. E a gente percebe que essa cor fica diferenciada por causa da cor de fundo. Eu coloquei essa cor de fundo exatamente para a gente perceber a mistura, né? A transparência, o alfa que foi aplicado. Enquanto nesse aqui, no RGB, a gente tem a cor sólida, sem transparência, no RGBA, o quarto parâmetro, o A, é de alfa, que permite que a gente veja essa cor transparente, misturando com a cor que tivesse no fundo de qualquer outro objeto, mesmo que fosse multicolorido, né? Não só uma cor sólida como o azul que eu exemplifiquei aqui. Vamos fazer então funcionar lá no HSL e depois vamos ver se vocês perceberam o que eu errei aqui, ok? Então já fica o desafio para vocês comentarem o que é que eu errei aqui, conforme eu demonstrar no HSL. Vamos lá. Então aqui no HSL, do mesmo jeito, eu tenho a outra div, vou até nomear ela aqui para HSLA, né? Colocar o nome aqui. Atualizar. Ok. E aí o que acontece? Vou selecionar com o nosso seletor de ID, HSLA. Vou utilizar o background color, do mesmo jeito, ou seja, cor de fundo. Vou utilizar a definição com HSLA e vou preencher os valores. Hue, vou colocar igualzinho daqui, ó. Vamos colocar igual do outro para ficar mais fácil? Então era 0, aqui em 100 e aqui em 50, para a gente obter o vermelho. Eu vou atualizar só o de cima que vai funcionar, né, o vermelho. E esse aqui ainda está sem valores, né, sem números, então ele não está funcionando. Então, o nosso Hue 0, nossa saturação em 100%, a nossa luminosidade em 50% para ficar a cor sólida, normal, né, o 100% da matiz aparecendo. Vou atualizar, ele ainda não funciona, porque justamente eu preciso definir o alfa, que é aquele nível de opacidade ou transparência, ok? Então eu vou colocar em 0.5, que seria metade. Vou colocar 1, vai, para ser 100% de opacidade. Então a gente tem a mesma cor. Se eu colocar em 0, eu estou dizendo que ele vai ficar completamente transparente. Então a gente não enxerga mais a cor. E por último, para exemplificar, 0.5, que seria metade desse valor do alfa, ou seja, a opacidade está pela metade ou transparência está pela metade. Então, atualizando aqui, a gente vê que ele também está dessa cor translúcida, né? Um vermelho que é levemente transparente, metade transparente por causa do alfa. E se eu colocar tal qual eu fiz aqui, com uma cor de azul no fundo da página, a gente vai perceber essa mistura. Vamos fazer isso também, ó. Então, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui no Cores RGB, eu vou aplicar aqui no Body. Opa, sem querer recortei. Vou copiar aqui do corpo da página. No corpo da página eu estou definindo uma cor azul. E a gente vai ter o mesmo resultado. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, para ficar um pouco mais visível. E a gente percebe que o tom que tem aqui, ó, é igualzinho, idêntico ao tom que a gente tem aqui. Tá? Até aqui sem segredo. Então eu vou voltar a pergunta para vocês. Pausa aí o vídeo e anota nos comentários se você já percebeu o que eu fiz de errado. E agora eu vou demonstrar. Como a gente fez aqui tanto o sistema de cores HSL sólido e HSL alfa, que é para permitir esse controle da transparência, né, da opacidade, lembrando que transparência é exatamente o oposto de opacidade, ok? Quanto mais opaco, mais visível ele é. Quanto mais transparente, mais invisível ele é, ok? Então, por isso, a gente trabalha aqui com o alfa, que faz esse fator oposto em relação às outras duas referências. Então, voltando. Coloquei aqui um seletor do HSL, um seletor do HSLA, e a gente fez a definição da cor utilizando a função HSL e utilizando a função HSLA. O que eu aprontei aqui nos cores em RGB? Vamos voltar aqui para o arquivo. E aqui, ó. O resultado deu o mesmo.
Beleza, e foi por isso que eu não percebi que eu errei. Só que quando eu estava revisando o vídeo para fazer esse aqui, né, do HSL, e justamente continuar com o tema, eu percebi o meu equívoco no RGB. Que foi, no seletor do RGB, que é essa div aqui que está em vermelho, eu usei a função RGB. No seletor do RGBA, que é essa div que está com esse tom intermediário, misturando com o azul, eu usei o RGB também. Eu não usei a função RGBA, ok? Vou salvar aqui, vou atualizar, e ela funciona da mesma maneira. O que acontece é o seguinte, vocês devem estar se perguntando, mas como que funcionou? Vamos lá. Os navegadores, no caso aqui eu estou usando o Chrome para demonstrar no curso de vocês, mas vocês poderiam estar usando qualquer outro, como o Firefox, o Edge ou qualquer outro. Eles têm algumas habilidades extras, e isso pode ser individual, ou seja, cada navegador tem um comportamento, onde algumas dessas habilidades extras poderiam ser o quê? Uma autocorreção. Então, o interpretador aqui do Chrome, quando leu esse arquivo e viu o meu erro RGB, vamos voltar aqui, ó, RGB, ou seja, não seria a função para aplicar um alfa. Mas ele percebeu que eu coloquei 4 parâmetros. O interpretador, ou seja, o código aqui de dentro do Chrome, que leu o meu código CSS, ele viu, é uma função RGB. Só que ele foi lá, beleza, primeiro parâmetro, vermelho, segundo parâmetro, verde, terceiro parâmetro, azul. Ué, mas tem mais um parâmetro aqui? Não deveria ter mais um parâmetro no RGB. Mas aí ele leu, tem mais um parâmetro, parece um valor válido, se eu fosse trabalhar com uma função RGBA. E aí o que ele faz? Ele interpreta o meu RGB que estava escrito aqui, ó, como se fosse um RGBA. E aí ele funciona da mesma maneira. Seja RGB, ó, vou salvar, ou seja RGBA, novamente vou salvar, e ele funciona. Então a questão aqui é a seguinte, não é porque funcionou que está correto, ok? Isso em específico eu já tinha explicado no início do curso de HTML. Se você assistiu às primeiras aulas de HTML, você deve se lembrar que eu falei sobre prestar atenção no jeito que você escreve, na sintaxe HTML, e isso também vale para o CSS, de que muitas vezes, mesmo escrevendo alguma coisa que é indevida, alguma coisa errada, o interpretador, ou seja, o código que está lá por dentro do seu navegador, como aqui no meu caso, usando o Chrome, ele pode dar um jeito de corrigir aquilo e demonstrar o resultado que você imaginou. Mas, de novo, não se atente a isso e não confie nisso. Porque no Chrome funcionou, mas se eu testar em outros navegadores, é possível que o meu equívoco de usar o RGB ao invés de RGBA não funcione. E aí ele não aplicaria a transparência. Ou seja, se eu testar no Firefox, no Edge ou em algum outro navegador, pode ser que algum deles não consiga fazer essa autocorreção. Então, realmente, prestar muita atenção no que você faz. E aproveitando, eu não comentei nunca isso anteriormente aqui nessas duas playlists, né, de HTML e CSS, mas o que acontece é o seguinte, quando você realmente estiver desenvolvendo páginas de internet, sistemas online, é altamente relevante que você teste em mais de um navegador. Aqui, a título de simplicidade, eu sempre utilizei apenas o Chrome, até porque o Chrome já é bem consolidado no mercado, a grande maioria das pessoas utiliza o Chrome. Então ele virou um padrão no mercado em termos de navegadores. Mas, de novo, como todos os navegadores não são iguais, não têm o mesmo comportamento, é altamente relevante que você teste o seu código, teste as suas páginas em mais de um navegador. Ou seja, pelo menos o Chrome, o Firefox e o Edge da Microsoft. Eu recomendaria pelo menos esses 3 você testar. Obviamente, se você atender o público de macOS, de celulares da Apple, seria interessante você também utilizar navegadores compatíveis justamente com cada público que você pretende estar atendendo. Então, é isso, fechamos aqui o tema. Voltando então à nossa cor, HSL e HSLA. Então a gente viu que é possível aplicar cores sólidas, cores com transparência, tendo o mesmo resultado do RGB, inclusive aqui a gente pode comparar, porque nesse misturador que a gente tem do próprio Chrome, no caso aqui, quando eu demonstrei com os formulários, no input color, a gente pode alternar entre os sistemas e a gente vê que a cor continua preservada. Porque nos 3 sistemas, RGB, HSL e hexadecimal, todos os 3, na verdade, eles têm como base o RGB, o vermelho, o verde e o azul.
O misturador, a forma da gente interpretar, representar esse código, é que é diferente. Para representar essa cor, a gente usa parâmetros diferentes, mas o resultado pode ser exatamente o mesmo. Aproveitando o gancho, só finalizando o vídeo, na playlist que eu estou falando sobre web na prática, eu já construí um misturador de cores simples e logo eu vou estar acrescentando um misturador um pouco mais sofisticado, fazendo esse tipo de alternância entre sistemas de cores, ok? Então, se você está assistindo o vídeo assim que eu postei esse vídeo aqui, ainda não tem lá naquela playlist, mas pode ser que você esteja assistindo um pouquinho mais para frente no tempo e já tenha lá disponível. Então dá uma olhada na minha playlist sobre web na prática e procura sobre misturador de cores. Beleza, pessoal? Fechando por aqui então, deixe seus comentários, compartilhem, deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida, já sabe, é só escrever que eu respondo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.